Olá, meus amigos, bom dia. Para quem não sabe, meu nome é Odilon. Esse canal que a gente aborda temas sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento, qualquer conteúdo ligado à religiosidade também será sempre bem-vindo aqui, né? Hoje eu vou comentar com vocês a respeito dessa guerra, né, que está batendo na nossa porta aí agora, esse bombardeio que está acontecendo lá no Irã, né, com esse ataque dos Estados Unidos, mais Israel, essa ofensiva que a gente fala, né, nessa chamada operação que eles estão fazendo aí agora. A gente sabe que o Irã, ele é um país como o nosso. Ela tem pessoas como a gente, né, pessoas que tem pessoas direitas, né, pessoas que estão prezando pelos bons valores, mas também tem gente que exagera, né? Lá tem gente que mata, né? Tem gente que extermina, tem grupo de esquerda que extermina, lá a gente sabe disso, o mundo todo sabe, não é segredo. E eu vou dar uma síntese aqui para vocês, mas não sobre a guerra, que o assunto guerra não é interessante para mim para esse momento. O que eu vou falar aqui é um assunto voltado para o público cristão. Por quê? Eu vou falar aqui sobre o domínio do anticristo, a besta que a gente tanto fala, que a gente ouve por aí afora, que vai surgir em algum momento, não é verdade? As profecias bíblicas estão se cumprindo aos poucos. Observe para vocês verem. Agora a gente vai chegar agora nesse livro de Apocalipse, onde eu vou citar algumas coisas. A gente ouve muito falar da besta, né, do anticristo, do número 666 na testa, na mão, mas ele tem muita simbologia envolvida nisto. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo que eu consegui aqui, só para a gente adentrar nesse assunto, porque é importante que agora vai haver um conflito mundial. Né? Vários países vão se envolver, né? A gente sabe que a Europa está se posicionando, o Brasil o Itamaraty já se posicionou, né? Para variar, o Brasil está se posicionando a favor do Irã. A gente sabe que o nosso atual governo no Brasil ele é de esquerda, né? Ele é um governo que tenta destruir a estrutura familiar a todo custo, a gente vê, né? Propaganda essa mídia sensacionalista que eles fazem, então já era de se esperar isso, não é verdade? Muito bem. O que acontece? Eu vou pegar agora, vou falar um assunto sobre a besta. Vou mostrar para vocês o material, vou compartilhar com vocês o material que eu consegui aqui. Vou dar uma síntese, tá? Para ficar mais fácil de entendimento. Quem é o anticristo e o que a Bíblia diz sobre ele? A figura do anticristo é cercada de mistérios e teorias, mas o que a Bíblia realmente diz sobre ele? Longe de ser apenas um personagem de ficção, as escrituras o descrevem como um líder real que surgirá no cenário mundial nos fins dos tempos. Presta atenção, vai ser um líder mundial que vai surgir nos fins dos tempos. Em algum momento vai haver uma guerra e esse local onde nós moramos ele vai entrar em risco de extinção. Esse risco é real, gente, porque é muita bomba atômica, muita gente tem muita guerra, muita arma, e a gente está vendo os conflitos. Aí você imagina de um lado um superpoder, de um outro lado um superpoder. Vamos pegar Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia já tem bomba para destruir a Terra diversas vezes. Se isso culminar realmente numa grande guerra a ponto de chegar às raias da loucura, nós corremos esse risco. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque vai surgir a figura do anticristo para anteceder isto. Vamos ver. Vamos falar agora sobre a identidade dessa figura do anticristo, né, que é essa figura que vai surgir, porque é bíblico, isso é fato. Em 2 Tessalonicenses 2, ele é chamado de o homem do pecado e o filho da perdição. Ele não será apenas alguém ruim, mas a personificação da rebelião contra Deus. A Bíblia diz que ele se opõe a tudo que é sagrado, chegando a se assentar no templo, querendo ser adorado como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que ele se opõe a tudo que é sagrado. O que vocês estão vendo no carnaval? Eles estão falando bem de Deus ou eles estão exaltando espíritos imundos? Coisas absurdas têm acontecido no carnaval. Vocês têm observado o que tem acontecido? Não tem um desfile que exalta a figura de Deus. Todo desfile que está surgindo, um após o outro, está exaltando a balbúrdia, a bagunça. O último carnaval que teve, por exemplo, estava falando numa escola, estava exaltando a prostituição. Vocês veem a que ponto nós chegamos, né?
Então, tá desse jeito. Então, esse tipo de coisa está preparando o terreno, já está preparando o terreno, porque vai chegar em algum momento os líderes que vão estão subsidiados com isso, vai trazer o público que gosta dessa bagunça, vocês entendem? E esse público vai apoiar esse líder. E esse líder vai apoiar o grande líder, que é a chamada besta. Então o terreno já está sendo preparado. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê a televisão, coisa absurda acontecendo nas novelas, no nosso dia a dia, a instituição familiar sendo atacada, né? Coisas absurdas estão sendo tratadas como normalidade. Ou seja, o terreno para a liderança de esquerda já está sendo preparado há muito tempo. E essa liderança de esquerda é que vai apoiar o anticristo depois. Porque, vamos dar sequência, vocês vão entender. O poder e a sedução é uma alusão à passagem que fala que é a grande besta que vem do mar. Vou explicar. No livro de Apocalipse, capítulo 13, ele é descrito como uma besta que vem do mar. Isso simboliza um líder que surge do meio das nações com grande poder político e militar. Ele não governará sozinho, terminei de falar. Ele terá apoio de um sistema global e de um falso profeta que usará sinais e prodígios para enganar a humanidade. Ou seja, é um sistema, vão se unir líderes mundiais, vai haver um líder religioso que vai surgir fazendo prodígio e sinal. Esse líder religioso que vai surgir, ele vai trazer paz para um ambiente de guerra, que a gente já está vendo sendo instaurado, né? Vai haver conflito mundial por todo lado. E esse cara, eles vão unir os líderes, e no meio desses líderes vai surgir alguém que vai falar alguma coisa que vai trazer uma suposta paz, enganando as pessoas. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas coisinhas, porque é complicado. Vamos lá. Qual que é a estratégia? O chamado cavaleiro branco, né? Diferente do que muitos pensam, ele pode não surgir inicialmente como um ditador cruel. É o que eu estou falando, ele vai vir como um cara que vai trazer solução, mas como um falso pacificador. No primeiro selo de Apocalipse 6, ele aparece num cavalo branco trazendo uma falsa paz e diplomacia. Ele enganará muitos através da política antes de revelar sua verdadeira face do mal. Então preste atenção, ele não vai vir trazendo guerra, ele vai ser um cara tranquilo, um cara de paz, ele vai fazer alianças entre os governos, ele vai ser um bom articulador, ele vai conhecer profundamente a Bíblia, vai conhecer o que o ser humano busca. Não vai ser fácil atender todo mundo, que hoje em dia grande parte das pessoas estão buscando o quê? É o pecado, é aquilo que denigra a imagem de Deus, não é verdade? Muito bem. Qual que é o desfecho disso tudo? Apesar de todo o seu poder temporário, porque temporariamente ele vai ter poder, vai ser dado poder para ele aqui sim. A Bíblia é clara sobre o fim do anticristo. Ele será derrotado não por exército humano. O que a gente entende disso? Quer dizer que não é eu ir na guerra que eu vou derrotar o anticristo. Não é os povos se unir que nós vamos derrotar o anticristo. Não, não é por aí não. Mas pelo sopro da boca de Jesus, a palavra que vem de Deus. Ou seja, Deus vai intervir. Porque se Deus não intervir, gente, ele vai exercer tanto poder que não vai ter como a gente solucionar isso. Não vai ser por mão humana, não. Vai ser pela vontade de Deus. E o que eu estou achando mais interessante é que esses alertas não é para causar medo, não. É para causar vigilância de você que é cristão, que não está lendo a Bíblia, que está simplesmente indo na igreja por outros motivos quaisquer, mas que não tem noção do que realmente é ser cristão. Ser cristão é ser cópia de Cristo. Dá até a impressão que eu sou santo, eu também sou pecador, tá, gente? Mas eu estou falando o seguinte, se você não lê a Bíblia, você não toma conhecimento disso. Eu estou em certeza, muito cristão não sabe dessas passagens, não sabe do que vai acontecer. Gente, busca conhecer mais de Deus para que vocês possam se preparar, porque vem tempos sombrios no nosso caminho aí, e vem tempo de sofrimento, Gente, vai ficar complicado. Como ele vai atacar tudo o que é de Deus? Com certeza, Bíblia, igrejas, todo mundo vai ser afetado. Todo mundo vai ser afetado. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Quem não lê a Bíblia simplesmente pode pular de vídeo. Pula de vídeo, que é a melhor coisa que você faz, já que você não vai acreditar no que eu estou te falando, né?
Mas se você pegar, abrir e ler, principalmente as passagens que eu te falei, você vai entender o que eu estou dizendo. Né? Você pega aí, eu falei agora, Apocalipse 6, né, que vai estar falando do cavalo branco, que é o danado da besta lá, que já está chegando. E o segundo Tessalonicenses 2, não é verdade? Porque a iniquidade, ela já tomou conta da terra. Ela já tomou conta da terra. E o poder, não estou falando de dinheiro, estou falando de poder político, já está sendo tomado há mais tempo pela esquerda, que está propagando esse liberalismo, esses absurdos todos que a gente vê pela sociedade afora. Né? Eu não vou citar, eu posso citar uns 50 aqui, mas a gente sabe que tudo que é da esquerda é para dar pão e circo para o povo. Muita festa, muita bagunça, muita cesta, muito benefício, mas não desperta o povo para pensar. Porque isso permanece, mantém as pessoas de forma inconsciente. A pessoa não consegue enxergar a coisa. Isso é porque eu não estou querendo utilizar a palavra burro, tá, gente? Não posso ofender as pessoas, não quero. Mas eu posso associar isso. Então, quanto mais você busca conhecer da Bíblia, quanto mais você busca conhecer da palavra de Deus, mais você começa a ver que essa guerra aí não é uma guerra comum, não. Não é uma guerra simples, não. Isso aí, gente, é cumprimento de escritura. Quem é das antigas, né, lia mais a Bíblia, sabe do que eu estou falando. A turma mais nova lê pouca Bíblia. Então eu aconselho vocês, dá uma olhada lá, porque o trem vai ficar sombrio, tá bom? Agradeço a sua audiência, né? Vou postar mais alguma coisa sobre esse assunto daqui a pouco, né? E peço seu like, compartilhe, deixe seu comentário, né? E ore, vamos orar, gente. Vamos pedir a Deus essa misericórdia de nós, buscar a santificação, porque isso é cumprimento de escritura. Isso é cumprimento de escritura. Os dirigentes de igreja deveriam falar mais isso. Isso é cumprimento de escritura. A besta está chegando. O período de guerra está chegando. Gente, cuidem para salvar as suas almas. Não vacila, não dá bobeira não. Fique esperto, tá certo? Um abraço, fica com Deus e Deus possa nos abençoar muito e ter misericórdia de todos nós, tá bom?